Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias nós estudamos a palavra do Senhor Jesus. E hoje então é segunda-feira e o nosso tema de estudo de hoje é Ruth e Boaz. Mas antes de a gente continuar os nossos estudos, peço a você que já curta e compartilhe esse vídeo, mostre esperança, mostre Jesus, mostre que você confia nele, acredita nele e que você quer que Jesus volte logo. Para isso, é preciso espalhar a mensagem do reino. Que Deus possa te abençoar, que a gente possa continuar nossos estudos, hein? Vamos continuar então falando sobre Ruth e Boaz. Tem 3 perguntas que a lição fez ontem, que eu acabei não colocando pra gente, mas eu queria começar a nossa lição de hoje com essas 3 perguntas, né? Para a gente poder responder junto com a lição de hoje, a lição de segunda-feira. A lição de domingo fez a seguinte pergunta: Deus existe? Parece meio óbvio, né? Deus existe? Será que ele existe mesmo? Será que a gente consegue provar a existência de Deus? Quando a gente olha para o mundo e vê tanta dor e sofrimento, essa pergunta vem à nossa mente: será que Deus existe? Quando Ruth e Noemi e toda a sua família passou por tanta dificuldade, provavelmente elas pensaram muitas coisas. E hoje em dia a gente pode pensar: poxa, mas será que elas acreditavam mesmo em Deus? Será que começaram a pensar que talvez os deuses fossem a grande ajuda para suas vidas? Porque afinal de contas elas estavam passando por tanta dificuldade. E a gente hoje? A gente passa por tanta dor e sofrimento, é guerra em cima de guerra, e sofrimento e violência. Onde é que está Deus? Será que ele realmente existe? A segunda pergunta é: ele não tem poder para intervir. Será que Deus intervém? Ou Deus não tem poder nenhum para intervir? Pô, se Deus existe, que tipo de Deus ele é? Pensa bem. Nós acreditamos um Deus que a gente acredita que seja um Deus de amor. Mas um Deus de amor permitiria toda essa dor e esse sofrimento? E se ele permitiria, será que ele tem poder para fazer alguma coisa? Ou ele é limitado? E a outra pergunta, a última pergunta da lição foi o seguinte: ele não se importa ou ele se importa com o sofrimento? Vamos lá, se ele existe, ok. Será que ele tem poder? Poder para intervir? E a última pergunta, será que ele se importa? Quando a gente estuda a lição da escola sabatina, quando a gente estuda a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai se aprofundando no conhecimento do Senhor. E a gente começa a entender que realmente Deus existe, porque não faz nenhum sentido o universo existir sem alguém que tenha dado o início dele. Tudo faz sentido quando Deus é colocado na equação. A ciência moderna tenta tirar Deus e tenta, de forma desesperada, encontrar uma resposta. E não consegue, não tem jeito. É necessário uma mente inteligente e criadora para que todas as coisas realmente existam. Então Deus é real. Bom, a outra pergunta que a lição fez foi: será que ele tem poder para intervir? É claro que tem. Se Deus é capaz de criar tudo que existe, você acha que ele não poderia interferir nas nossas vidas? E eu digo para você, olhando para você agora, ele interfere sim, ele age sim. Só que ele também respeita a nossa liberdade de escolha. Nós escolhemos e também temos que ser responsáveis pelas consequências das nossas ações. O salário do pecado é a morte, o ser humano escolhe a morte, então o ser humano vai morrer. Qual é a esperança? Cristo. E isso Jesus já fez, né? Dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. E a última pergunta é: ele se importa? Será que Deus se importa com a dor e sofrimento? Eu digo para você, usando a lição de hoje, de segunda-feira, Deus se importa sim. Pega comigo a palavra de Deus, a Bíblia, pega a sua Bíblia e vamos ler juntos agora, nesse momento, Ruth, no capítulo 2, verso 5. Ruth, capítulo 2, verso 5, que diz assim: Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? O contexto: Ruth voltou com a sua nora, que agora chamava-se Mara, né, Noemi, voltaram para Belém. Elas estavam passando por muita dor e sofrimento e não tinham recursos, passando muita necessidade, mas Ruth ficou ali firme e forte ao lado da sua sogra. Ao estarem ali sem ter o que fazer e sem ter recursos, Ruth passou a catar comida, mesmo, catadora de comida, mas do que sobrava das plantações, porque existia uma lei em Israel de que sempre que se fazia a colheita de algo, se ficasse alguma coisa para trás, as pessoas que eram donas das fazendas, das terras, das suas plantações, não deveriam voltar. Deveriam deixar aquilo que ficou para trás para que as pessoas pobres pudessem então ir lá e colher. E é exatamente isso o que a nossa querida Ruth faz, para poder ajudar a se sustentar e sustentar a sua sogra.
ela vai então na colheita das plantações buscando o que sobra para poder ajudar a sustentar-se e a sustentar a sua sogra. Quando Boaz, que era um parente próximo da família de Noemi, descobre que Ruth estava na sua terra, colhendo o que sobrava, ele então pergunta para o seu encarregado o que estava acontecendo, quem que era aquela moça, e ao descobrir isso, e a gente segue o capítulo 2, os versos 5 até o verso 20, e nos diz então que ele gosta muito dela, ele respeita muito ela, as pessoas dão um bom testemunho daquela moça, realmente era uma moça digna, uma moça trabalhadora, respeitada, e então ele pede para que ela permaneça só ali, para que as pessoas ali tivessem uma certa segurança para ela, já que ela era uma mulher, né, numa terra difícil, então ali ela teria segurança. Ninguém ia molestar ela, ninguém ia perturbar ela, ninguém ia tentar nem abusar dela, e ela seria respeitada. Quando o texto bíblico continua, nos fala então que Ruth volta para falar com a sua sogra, fala que estava então na terra de Boaz, recebe algumas orientações de sua sogra, e ela vai então, em um momento da noite, e pede Boaz em casamento. Isso mesmo, ela pede Boaz em casamento, porque ele era o parente mais próximo que poderia resgatá-la, casar-se com ela e dar para ela uma família. Essas eram as leis que eles tinham lá. Só que tinha um outro parente, só um, que era um pouquinho mais próximo, e estava interessado também nas terras que haviam sobrado, as terras que pertenciam a Noemi. Mas Boaz conseguiu convencer esse homem a não assumir a família de Noemi, não assumir as terras. Ele então se casa com Ruth e constrói uma família junto com ela. Algumas pessoas colocam que esse é um exemplo muito claro, muito maravilhoso, na verdade, de Jesus. Jesus é o nosso resgatador, ele é o nosso Senhor, é aquele que nos dá novamente uma família, aquele que nos dá uma casa, um lar, que nos leva de volta para o Éden. Né? Deus nos dá a salvação, a vida eterna através de Jesus. Assim como Boaz resgata e salva Ruth e a sua família, a sua sogra, né? A Noemi, que era parente próxima, agora Jesus também nos salva e se torna o nosso grande redentor e salvador das nossas vidas, das nossas almas. Espiritualmente falando, mulher em profecia é um símbolo da igreja. Então nós podemos entender que Jesus é o grande resgatador da sua igreja. Essa notícia é maravilhosa. Quando a gente começa a observar o livro de Ruth e entender esses paralelos, a gente fica impressionado como Deus quis ensinar coisas maravilhosas para a gente. Na lição da semana passada, o verso para memorizar, dizia o seguinte, que todas as histórias bíblicas servem para ser um exemplo para a gente. E nós que estamos em pé, temos que tomar cuidado para não cair. Eu digo para você nesse momento, Jesus é o seu resgatador. Jesus é o seu redentor. E Ele quer que sua igreja amada volte para os seus braços, mas a escolha é sua, a escolha é minha. E hoje é o tempo da gente se entregar para Jesus, buscá-lo e então começarmos de novo uma nova história, um novo começo ao lado do Senhor Jesus. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tua mensagem de hoje. Pedimos ao Senhor que nos abençoe para que possamos entender o quão bom e maravilhoso é Deus, que Deus se importa, que Deus age, que Deus interfere, que Deus deu sua vida por nós. E assim como Boaz resgatou a Ruth, que o Senhor Jesus possa nos resgatar para que possamos estar na nossa casa, a casa do Pai, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, que nessa vida Jesus é o seu Redentor e Ele está aí ao seu lado para sempre. Te vejo amanhã para a gente continuar a nossa história e amanhã nós vamos continuar ainda falando mais especificamente sobre Boaz como resgatador, continuando a história de Ruth. Fique com Deus, fique em paz. Tchau, tchau.